Vou começar aqui com um agradecimento para a Flávia e para a Janaína, essas meninas, gente, poderosas, ao meu ver. Um agradecimento muito especial por estar participando aqui do podcast Vozes da Inclusão. Mas hoje eu não vim aqui para falar, para ser entrevistada. Eu vim aqui para abordar os temas, para que vocês conheçam mais a Flávia e a Janaína, que vocês ouçam esses podcasts, que vocês levem como uma missão de vida, de encorajamento, de acolhimento. Elas trazem temas maravilhosos sobre maternidade atípica, sobre as famílias, sobre inclusão, diversidade. Além disso, muitas dicas com profissionais aqui maravilhosos. Então, eu vou começar falando um pouco, como eu disse, e eu vou passar a voz para vocês, que vocês sejam as vozes desse podcast. E eu queria que vocês começassem se apresentando, mas não só como mãe, como maternidade atípica. Quem é a Flávia e quem é a Janaína? Oiê! Antes eu quero agradecer o convite que a gente fez para você. Nada mais justo, né? Tinha que começar o nosso primeiro podcast com a Cris. Com certeza. A nossa madrinha, a Cris Reis, minha psicóloga pessoal, psicóloga da Flávia, né? Nossa terapeuta. Nossa terapeuta, nossa madrinha, nossa coach, nossa visionária do podcast. Colaboradora do livro Gabriel Menino Sorriso, que eu fiquei muito feliz com isso. A gente participou do projeto de orientação familiar, da Cris também. Livros lindos. E é isso, estou muito feliz de você ser a nossa entrevistadora. A Cris, ela é psicóloga clínica, educacional, especialista em orientação familiar, coordenadora do projeto Orientação Familiar, já temos 3 volumes, e também coordenadora do projeto Amores. E olha, Cris, é um prazer, é uma honra ter você aqui, né? Você conhece a nossa história a fundo e sempre nos incentivando, né? Tentando buscar o melhor que a gente pode oferecer. Você acompanhou a nossa história desde o começo, né? Então você ajudou a gente a aprofundar sobre o tema, entender, para depois a gente vir aqui e colocar para as pessoas, oferecer para as pessoas, né, informações com responsabilidade, com muito carinho e acolhimento. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Mas conta, quem é a Flávia? Além da mãe do João, Pedro, quem é a Flávia? Além da mãe do João Pedro, hoje já mistura um pouco, né? A Flávia mãe, a Flávia sem esse papel de mãe. Mas eu sou advogada, sou membro da Comissão das Pessoas, do Direito das Pessoas com Deficiência, na OAB São Paulo, na subseção de Santo Amaro, né? Tenho um escritório de advocacia e hoje, depois de tudo isso que eu tenho vivido com a maternidade atípica, eu foquei o meu profissional também em cuidar da área de direito da saúde dentro do escritório, né? Sou casada com o Guilherme, né? Sou filha também e estou aqui me aventurando na apresentação do podcast Vozes da Inclusão. Também fui coautora no livro Orientação Familiar, participei do volume 1, 2 e 3 e participo de alguns congressos, né? Fiz apresentação das palestras no Congresso de Orientação Familiar e hoje estou aqui com a Jana, que tu vê que ela está emocionada, né? Que a gente está nesse projeto juntas, um projeto de muito amor e dedicação, né? É difícil, né, falar da gente, assim, depois da maternidade, né? Você começou a falar e eu fiquei, meu Deus, e agora? Quem sou eu? O que eu falo agora? O que eu falo? Porque, realmente, eu sou a Janaína, mas antes de ser mãe, eu era só filha, né? E, não sei, assim, óbvio, né? Tinha meus sonhos, minhas idealizações, mas eu sempre fui aquela menina que nasci, cresci com a ideia de ter uma família. Então, assim, é isso que eu penso, assim, quando você fala assim, quem é a Janaína, eu cresci nisso, assim, o meu meio era aquela de brincadeira de casinha mesmo, sempre nasci e cresci para isso, sabe? Eu quero crescer, casar e ter filhos. Então, assim, parece que você foi criada para isso, né? Me formei, sou farmacêutica, tenho uma empresa de cosméticos, né, em Botucatu, casei, sou casada com o Alexandre. E tive 2 filhos lindos, a Bia e o Gabriel. A Bia faleceu, infelizmente, com 35 dias.
E me tornei mãe atípica e no meio disso tudo encontrei você, né? Quer dizer, encontrei a Flávia primeiro, né? Aí a Flávia me indicou uma psicóloga maravilhosa para me ajudar nesse turbilhão de emoção que eu passava e graças a Deus você me ajudou aí e aí ao fruto da minha evolução tá aí, né? O livro do Gabriel, o livro da orientação familiar, poder exteriorizar, falar sobre isso, né? Porque eu fui falar sobre isso 4 anos depois. Sobre Tem um tempo, a né, vida, Jana, para a tem gente um poder tempo. entender todo esse processo, a aceitação, a elaboração, né, de tudo que a Foi, gente vive. Sim. Vocês são unidas por um propósito. Sim. Qual é o propósito de vocês? Bom, eu acho que o propósito, a nossa missão aqui, o propósito é acolher as pessoas que passam, né, que têm histórias parecidas, né, e que passam pelas adversidades aí da maternidade atípica, né? A maternidade atípica é um universo de situações, né, de desafios e eu acho que assim a gente conseguiu fazer desses desafios algumas oportunidades, né? Então, eu acho que o nosso propósito é acolher e tratar essa jornada com mais leveza, né? E passar isso para as pessoas que também estão passando pela mesma situação. Mas eu acho que tem um propósito também Maior que tudo tão, isso. Que é tão, os nossos tão filhos. grande, sim, os nossos filhos, e também levar, né, a voz da inclusão, Sim. levar a inclusão para a sociedade, né? E para o meio que a gente vive, né? É que o que me motivou a fazer tudo isso é aquele trabalho de formiguinha, né? Construir um mundo melhor para o Gabriel. Graças a Deus o mundo está evoluindo, né? A inclusão está aí, a diversidade está aí, a gente precisa evoluir. Então é isso, assim, que a gente quer que os nossos filhos sejam incluídos, né? Na sociedade, querem que ele tenha um futuro melhor. Então a gente está aqui galgando tudo por eles, né? O propósito. Jana, mas eu acho que o- vocês galgam por eles e por todas as famílias, Sim, né, que passam por isso, porque a gente fala muito da criança, Sim. mas a gente não pode esquecer das dores dos pais. Sem Muitas dúvida. vezes as dores que vocês trazem aqui não são dores da criança, são dos pais. Como meu filho vai ser incluído, como ele vai se sentir pertencente, enquanto para a criança está tudo bem, né? E são as Exatamente. dores dos pais. Então, esse acolhimento, essa luz que vocês vão trazer no caminho de muitas mães, de muitos pais, avós também, né, que participam da vida da Avós, criança. A gente tem uma sem família dúvida. muito presente, A né? sua Bem família é muito parecida. presente. É uma verdadeira rede de apoio a nossa Sim, família, né? a nossa Exatamente. família, Fundamental. graças a Deus. São fundamentais. Mãe, pai, amo vocês. Mãe, pai. Não, são avós incríveis, né? A gente viveu meses de UTI, tanto a minha mãe quanto a mãe da Flávia iam todos os dias no hospital Sim. sem poder ver as crianças, É né? verdade. A rede de apoio é assim, fundamental. Mas eu vou voltar um pouquinho na história de Vamos lá. vocês. E eu quero saber um pouquinho da gravidez, porque eu lembro quando eu vi a Flávia grávida pelo Facebook. E aí, ela não né? sabia? Eu não, Eu a acho Flávia que não não, estava nesse momento comigo, não estava em Aham. acompanhamento. E aí recebi um telefonema e a minha funcionária falou: "Você lembra da Flávia?" Eu falei: "Lógico que eu lembro da Flávia." Aí eu olho para vocês e vem uma história assim de vida. Eu não gosto de anotar as coisas, mas eu gosto de recordar. E aí ela falou, ela teve um bebê prematuro. E acho que nenhum pai, nenhuma mãe, né, nenhuma família imagina que vai ter um bebê prematuro. A gente tem uma história dessa gravidez também, rodeada de expectativas, de sonhos, de desejo. E como foi para vocês, tanto a descoberta da gravidez, como a maternidade prematura? Nossa, para mim a gravidez sempre foi um sonho, né? Eu planejei minha vida inteira engravidar e fiz 9 fertilizações in vitro, né? Então, para mim, já engravidar já não foi tão simples assim. Vamos engravidar. Então, eu comecei minha jornada com 26 anos, tentando engravidar. E aí, aos 26, a gente fez aquele exame antimuleriano, que deu que a minha idade ginecológica era de 40 anos. Então, aos 26, eu soube que eu tinha óvulos de 40 anos. Então, assim, não vai ser tão fácil assim engravidar. Passei por uma endometriose, operei a endometriose, trocamos 3 vezes de médico, foram 6 anos, 9 tentativas. E as tentativas são, assim, horríveis, né? Você engorda, é o psicólogo, é o psicológico. É muito frustrante, assim, você fica esperando, coloca o embrião, aí depois você fica 15 dias, aí você vê o resultado, aí dá negativo. Então, assim, essa angústia já é terrível. Aí, quando eu engravidei, assim, foi o melhor dia da minha vida. Quando eu vi que realmente deu positivo e o beta era gigantesco, 500 e pouco, eu falei, gente, eu tô grávida de gêmeos.
Aí foi o ápice, né? Porque era muito alto o beta. E aí depois eu levei uma gravidez, sabia que ia ser uma gravidez prematura, mas não esperava ser um prematuro extremo, né? Achei que umas 32 semanas, 34, mas do nada, assim, eu tava dormindo, ia fazer fotos de gestante no dia seguinte, no dia que eles nasceram. Passei alto bronzeador no corpo para ficar gatona, tal, para as fotos. E aí fui dormir e a bolsa rompeu. Eu acordei com a minha sobrinha do lado e aquela sensação que literalmente você acha que você fez xixi na cama. Tipo, que não é possível às 26 semanas, tava 26 e 5 dias, que ia nascer. Fui pro hospital e aí o médico falou, você tá em trabalho de parto. A Bia já tá nascendo. Ele sentiu, a gente não sabia que era a Bia, né? Mas a bolsa dela já tinha rompido e aí no exame ele já viu, graças a Deus deu tempo de fazer a cesárea, porque senão os dois iam nascer de parto normal. E aí chegamos na UTI, né? Assim, uma avalanche. Um assim, mundo desconhecido, né, Jana? completamente. Vou O perguntar da parto UTI. foi horrível, Pra- assim, o chorei do parto começo também. ao fim. Não tive, planejei a vida toda tudo, não tive foto, não tinha lembrancinha de maternidade, não fiz o ensaio de gestante. A única coisa que eu consegui fazer foi o ensaio de bebê, o chá de bebê, que eu falei, vamos antecipar porque é gêmeos. Mas de resto, tudo Aquelas expectativas, você já veio com uma ansiedade para engravidar, né? Das tentativas que não engravidava. E aí todo esse processo também de passar pela fertilização é um processo dolorido, é um assunto muito importante, meninas, para vocês abordarem Sim, aqui, sim, sem né? Essa dúvida. angústia de uma gravidez, o desenvolvimento da tentante, né? gravidez, Sim, com é certeza. muito importante. Flávia, e você? Bom, eu acho que sempre tive uma referência familiar, uma base familiar muito forte, né? Meus pais sempre foram, graças a Deus, muito presentes, né? Amorosos, uma educação muito, assim, acolhedora, apesar de rígida, né? E eu sempre me vi mãe. Eu sempre gostei de criança, sabe? Então, para mim, eu sabia que em algum momento, né, eu seria mãe. Eu tinha isso comigo. Bom, comecei a namorar com o Guilherme, casamos. O Guilherme não tinha essa expectativa, essa vontade de ser pai, nada disso. Mas um dia ele chegou para mim antes da gente casar, ele falou: olha, se tiver alguém que eu gostaria de ter filho, assim, que eu teria um filho, eu teria coragem para ter um filho, ele tinha medo da responsabilidade. Ele falou: essa pessoa seria você, sem dúvida. E, bom, aí casei e começamos não, depois de um tempo a gente falou, vamos tentar, né, ter filho. E, pum, batata. Acho que foi na primeira tentativa, eu fiquei grávida. Fiquei grávida, comecei o acompanhamento, pré-natal, enfim. E eu era aquela grávida cara crachá. Pode isso, pode, não pode nem pensar, não chega nem perto. Estou comendo um hambúrguer, tudo bem? Eu mandava literalmente pro médico assim, vou almoçar isso, tudo bem? Ele come, pelo amor de Deus. Você seguindo um passo a passo. Um passo a passo, tudo direitinho. Tava chegando a data dos exames, tá chegando, não sei o que. Então, era tudo muito certinho, assim, né? Desde sempre, Desde né, sempre. Sabe, pode, né? tudo certinho. Então, assim, eu tinha uma expectativa de uma gravidez que fosse correr tudo bem, né? Aí, nem imaginava o que era o mundo da prematuridade, né? Tudo bem, poderia nascer prematuro, mas eu imaginava assim, bom, se nascer um dia prematuro, entra lá, né, na UTI, engorda, cresce, vamos para casa. Então, essa fase da gestação, tanto é que eu nem, assim, não pensava em prematuridade, deixei para fazer o chá de bebê mais para frente, né? E aí, quando eu comecei a falar do chá de bebê, mandar os convitinhos e tal, foi quando eu comecei a sentir que a coisa não estava legal. Mas eu comecei a sentir que a gravidez não estava, que tinha alguma coisa errada comigo, assim, 2 dias antes de eu ser internada, 3 dias antes de eu ser internada, né? Aí eu me senti mal no fim de semana, conversei com o ginecologista, fiquei em casa mais tranquila. A gente até conversou em casa
E aí meu pai falou, não, gravidez é sinal de saúde, né? Não tem nada, isso faz parte da gestação. E aí na segunda de manhã eu fui ao ginecologista e aí ele fez um exame já no consultório, viu que eu já estava... Ele falou, ficou meio assustado com o exame, viu que eu estava com um líquido muito baixo. Aí ele falou, não, vamos sair daqui e vamos para o laboratório, né? Precisa fazer um exame mais aprofundado. No laboratório, a médica quase não me assustou. Ela falou, olha, não tem praticamente líquido nenhum. E você já teve algum aborto? Aí eu falei, aborto? Mas aí eu comecei a não lé com cré. Eu falei, não tive aborto. E na minha cabeça, engraçado, eu falei, mas por que essa mulher tá falando isso? Não vinha na minha cabeça que pudesse estar ocorrendo um aborto, alguma coisa nesse sentido. E eu olhava para o Guilherme, o lábio dele não tinha cor. Nossa. Porque ela ia falando. Ele já estava assimilando às vezes, né? Ele assimilava antes que eu, sabe? E eu ali, o que ela tá falando isso, né? Tipo, aí ela falou pro Guilherme assim, olha, tem menos de 13% de líquido. Aí eu, bom, tem que ter quanto, pelo menos? E o que é né? isso, né? que é? É uma linguagem desconhecida. Exatamente. pra gente. E ela falou, olha, a gente sugere até que você vá daqui para o hospital direto, se for o caso, a gente pede uma ambulância e eu... Ambulância pra quê? Tudo ótimo, Aí eu né? falei, olha, não, liga pro meu médico, né? E aí eu liguei, o médico falou, não, primeiro vai para casa. E quando chegou em casa, o Guilherme conversou melhor com o médico. No mesmo dia eu internei e fiquei aí quase 30 dias na semi-UTI, internada. E aí a gente começou os exames, né? E entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu tive uma deficiência placentária, então eu tinha um trombo também no cordão, uma veia, uma artéria, enfim, eu não sei. Tinha um lado da placenta que tinha X centímetros, o outro lado era 3 vezes maior. Enfim, coisas que só ali, num exame mais apurado, mais detalhado, a gente foi verificar e foi o que, de fato, parece que foi o que ocorreu para ter perdido todo o líquido. E aí o objetivo era eu ficar imóvel lá, com uma superidratação, etc., para ver se eu conseguia manter um pouco mais o João, né, lá dentro, porque o desenvolvimento intrauterino... Você estava com quantas semanas aí? Quando eu internei, eu estava com 22 semanas, né? E ele nasceu com 27 semanas. Eu estava com 22, quase 22, e ele nasceu com 27. Então, o objetivo era manter o maior tempo ele lá e fazendo aquele contrapeso, né? Entre não deixar ele ficar num sofrimento fetal, mas também não colocar ele tão prematuro para fora por conta das complicações que eles, né, já consideravam que pudesse ter. Por isso que com 22 ela falou em aborto, né? Exatamente, né? Tanto é que teve um médico que é um bambambam aí do ultrassom e tal, ele fez o ultrassom e falou assim, olha, provavelmente essa gravidez ela vai evoluir para um aborto, tá? E também você tem que entender, porque assim, a que custo, né, ter uma criança que pode ter isso. E aí foi muito interessante, porque ele falou tudo isso, no quarto estava o Guilherme, estava minha mãe e o meu pai. Meu pai que foi caçar esse médico, não sei aonde, ele falou, consegui o melhor cara, ele vem hoje, eu consegui ele vir aqui no O seu pai hospital. chamou esse médico. Chamou esse médico. E aí o meu ginecologista estava também, e aí depois que ele saiu, eu falei, olha só, uma estratégia aqui. Agora a gente só vai ligar desenho animado aqui, de criança, não quero saber, a gente vai contar a historinha. E o João vai nascer, ele vai nascer bem, vai assistir os desenhos, e é isso, é assim, é assado. Ninguém aqui chorando, vamos pensar nessa possibilidade, vamos focar no João. Filho, olha só, agora a gente vai assistir desenho, de manhã eu rezava com a minha mãe, ela botava, a gente rezava um terço, tal. Aí, olha, filho, agora a mamãe vai assistir, vou assistir Touro Ferdinando, assistia todo o Touro Ferdinando. E assim a gente foi, eu falei, mãe, você lembra que eu tinha um livro... Agora me fugiu o nome. É Como Fazer 1 Milhão de Amigos, que eu era pequena. Como influenciar amigos. Não. Era um livro infantil que eu ganhei da minha tia quando eu era pequena. Eu adorava aquele livro.
E a minha mãe falou, tá guardado. Eu falei, então você acha esse livro, mãe, que a gente vai abrir todo dia, eu vou ler essa historinha pro João, porque quando eu era pequena eu adorava essa historinha. E assim fomos. E até o dia que o João nasceu. Então, essa foi a minha história de gestação. Teve uma questão aí que eu me recolhi nessa fase, né? Então, as minhas amigas me ligavam, Flá, eu posso ir só te dar um Não, mas beijinho? isso depois que nasceu. Não, nessa fase que eu Na fiquei... fase que você ainda. estava Tá. internada, né? É. Esperando o João. Exatamente. A minha Cresceu um prima, a pouquinho. esposa do meu primo, do Samuel aqui, né? Da Tchex, a minha tia falava que as minhas tias eu deixava ir lá, né? E aí ela falava, ó, a Ana e a Rafa queriam vir aqui ficar com você, tá, um pouquinho, passar o dia com você. Tia, não. As minhas amigas, Flá, posso passar e deixar uma coisa aí pra você? Posso te dar um tchau da porta? Não. A única que conseguiu me visitar foi a Fá, que é a minha sócia. E ela foi visitar uma amiga na maternidade, encontrou o Gui no corredor da maternidade e falou, oi, Gui, o que você está fazendo aqui e tal? Ele falou, a Flá está internada na semi-UTI, não sei o quê. Aí ela falou, mas onde que eu vou, né, para ver ele? Não, mas calma, ela, não, eu quero ver a Flá. E aí ela saiu, entrou no quarto, e aí eu lembro dela falando para mim, Flá, eu não posso te ver xoxinha, assim, aí ela chorava, ela, não, vamos animar, vai dar tudo certo, tal, não sei o quê. Então, foi assim, mas, né, sempre otimista, nunca perdendo a fé, que é o mais importante. E vamos lá, e o João tá aí. E como é importante a gente falar da fase da gravidez, né, gente? Da gravidez, esse Nossa. desenvolvimento. Ninguém engravida pensando que vai ter um filho prematuro. Nossa, não. Né? De Ninguém jeito- imagina. A gente vai lá ver o ultrassom, né? Se tá com todos os É. dedinhos, se a criança tá Sim. perfeita. Mas a prematuridade, no caso da Jana, por ser gêmeos, ela até sabia que podia nascer um pouquinho antes, Sim, né? Por mas ser a gemelar. UTI realmente foi um Mas a susto. prematuridade, assim, extrema, né? O tempo que os filhos de vocês nasceram não é esperado. Não, Né? não Eu é. falo que a gente até pode, quando a gente está grávida, a gente pensa, "Ai, será que é perfeito? Será que está tudo bem? Vamos fazer ultrassom?" É. E a grávida fica um pouco encantada também, né? Sim. Com a história da Fica. gestação, esse bebê tão esperado, esse bebê tão desejado. E aí, com essa história, vocês vão parar na UTI, num mundo desconhecido. Nossa, Né, com palavras difíceis, É. onde vocês encontram pessoas que vocês não sabem nem como acolher, porque você está vivendo sua própria dor, Tô ou seu esperando ser próprio acolhida também, medo, né? Sim. E a Flávia trouxe um assunto muito importante. É o momento que, quando os filhos da gente nascem, que a gente regride, a gente volta para dentro da gente. A gente precisa dessa conexão com a gente para entrar em contato com o bebê. Flávia, acho que foi essa fase que você começou a se conectar muito com o João para pedir forças para ele crescer ali, né? Nossa, nem fale. Eu sempre tive uma conexão com o João desde o momento que eu engravidei. Eu chegava do trabalho, tomava banho, a gente ficava ali conversando, tal, e eu ia na minha sala de jantar tinha um espelho, né? E eu ia para lá, colocava uma música e a gente dançava. E eu dançava, conversava, tal. Às vezes o Guilherme estava na sala já e eu já estava deitada, tal. Aí ele parava, eu ficava ouvindo. Eu estava contando história pro João na barriga. Umas coisas muito, né? E eu acho que esse momento aí, que aí de fato, né, eu falei, filhão, vamos lá. Vamos, que a gente aqui tem que lutar juntos. Estamos juntos. Flávia é uma pessoa otimista, de Muito, natureza, né? Ela, assim, as pessoas dão a notícia para ela maravilhoso. continua com esse sorriso no rosto. Eu me admiro. Talvez Tem gente que pode muito. enxergar e falar meio maluco, mas Tusquela, né? Olha a situação aqui, era pra você estar chorando, né? O Alexandre é assim, super otimista, ele não se abalou em nenhum momento, mas eu acho que eu deixei o meu desespero e o medo tomar conta de mim, assim, eu entrei em pânico. Quando eu desci para ver eles 24 horas depois, a gente até comentou sobre isso, né? Eu não reconheci eles. É Eu verdade. fiquei assustada. Eu falei assim, em nenhum momento não teve aquela explosão de amor, aquela coisa, nossa, que você pega o bebê, porque eu não peguei, né? Quando eles nasceram, a Bia literalmente eu não vi, ela não chorou, ela foi embora direto sem entubada. O Gabriel eu consegui ver ele nasceu 2 minutos depois dela, eu consegui dar um beijinho na testa dele, mas assim, depois aquele saco plástico que eles colocam a criança para manter a temperatura e vai. E aí o Alexandre conseguiu ver, acompanhar as crianças tal. Eu não, eu fui acordar, ver, depois de 24 horas, uma incubadora cheia de gotículas, escura, já na luz UV, não consegui reconhecer,
Porque no meu imaginário, eu imaginava aquele bebê gordinho, fofinho, rosado, saindo da maternidade. E via as mães ali passando, o bebê chorando. E eu não tive visita na maternidade, porque as pessoas vão para visitar o seu filho. E aí eu vim me visitar. Então, assim, e também é isso que você falou, eu não queria ver ninguém, eu só queria ir lá ver ele. E as pessoas falando, aquela conversa cruzada, e eu assim, o que vai ser agora, né? Como será que eles vão viver? Tipo, a Bia nasceu com 800 gramas, o Gabriel com 1 quilo. E as pessoas mandando mensagem, ai, fica tranquila. As pessoas não entendem o que é UTI. Então, elas acham, como eu achava, que eles iam tomar o leite e crescer fora do meu corpo, né? Então, assim, era um segundo A útero. ideia E tava é que a tudo gente bem. tem de UTI, né? O bebê foi lá para ganhar peso, se recuperar e Sim. pronto. Mas aí, quando eu vejo eles, assim, escurinhos, enrugadinhos, pequenininhos, eu fiquei apavorada, cheio de fio, aquele bracinho desse tamanho, já passa aquele pique. Nossa, aquilo lá realmente Que é você terrível. fecha a sala e fica 5 horas para passar um pique no bebê. bracinho, numa veinha É um desse catéter tamanho. que fica dentro do bebê para ele receber a medicação. Então, assim, aquilo lá, eu falava, como assim passar pique, entubar? Você assina um monte de coisa, pode doar bolsa de sangue, pode ter isso, Você pode nem ter sabe aquilo. o que você está nem assinando, sabe, né? e aí você só vai assinando, tá bom, pode. Você só quer ir lá ver, só que a expectativa é que você chegue lá ver e consegue pegar. Não, aí você não abre a portinha porque tem medo de contaminar, de levar a contaminação para fora. Então, você não tem um contato físico com o seu filho. Então, eu ter essa conexão, a gente conversava, eu tentava conversar com eles na incubadora, mas assim, você conversa, eu não conseguia me isolar, porque assim, tem apito, tem as enfermeiras falando, tem o monitor que tá te falando toda hora que o seu filho esqueceu de respirar, que teve brad, card, não sei das quantas, e a saturação tá baixa. Então, eu ficava monitorando o Gabriel e a Bia, e ouvindo a troca de plantão, que era terrível, né? Eu chegava lá às 7 horas da manhã para trocar, ouvir a troca de plantão, para ver como que eles passaram a noite. Ai, era desesperador. E aí você ficava esperando 10 horas da manhã a médica passar. Aí quando ela passava, ela ficava olhando para sua cara, tá tudo bem, tá evoluindo tudo bem, dentro do normal, dentro do esperado da prematuridade. Tava horrível, cheia de droga, assim, que ele tava tomando, mas tá tudo bem. Tudo dentro do esperado, tá tudo bem. E aí, esse tudo bem é um alívio para a mãe, mesmo olhando todo aquele mundo desconhecido, com aquele monte de medicação, com a criança no fio. A gente espera todas as manhãs, né? E à noite, a boa notícia, né? E ir de embora para engordou, casa embora sem pra a criança. Aí já foi o segundo verdade. choque, né? Quando você foi embora para casa e o João ficou. É um vazio que a gente sente, né? Ai, é uma coisa assim horrível, é uma ansiedade porque você vai dormir, só que você não dorme porque você fica esperando que podem ligar da hospital. UTI para você, e pode ser uma notícia, porque se ligarem não é uma notícia boa, tá? É uma notícia ruim. Então você fica, e eu ficava assim, né? Ia deitar, ficava, ai meu Deus, tem bateria, deixa no último, Guilherme, o seu tá com bateria, deixa no último, tal, e Mas você já dorme aconteceu. sentado na cama. Já aconteceu de ligarem do hospital para você autorizar a transfusão de Então, sangue? uma vez ligaram, Nossa. e aí, nossa, ligaram, olha só, uma vez ligaram e eu tava voltando para casa, e aí me falaram assim, a doutora Chang quer falar com você. Nossa, eu não sabia o que fazer, eu Você achou congelei que ela ia dentro te do dar uma notícia carro, ruim? e eu falei, meu Deus. Aí quando eu cheguei lá, a Chang, na verdade, ela falou que ele estava com uma infecção e que precisaria fazer isso, aquilo, tal, e eu precisava autorizar o procedimento. Isso. Então era assim, mas só que nessa ligação você não pensa que estão te ligando para autorizar alguma coisa ou não. Você já vai. infartou. Você está sempre em alerta, É, né? sempre em Sempre alerta. angustiada, sempre ansiosa, em alerta. Eu deitava na cama, eu sentia o meu coração bater no meu ouvido, aqui na garganta, no pulso. E não dorme, né? Não. E quando dorme, acorda assustada, né? Nossa, quantas horas passou? Deixa eu ver o celular. E é Será que veio engraçada alguma a conexão notícia? que a gente tem com eles, porque o dia que eu acordava mais angustiada, eu chegava lá, eu tinha alguma notícia que não era que eu gostaria de ouvir. Então era assim, se eu acordava num dia pouco mais tranquila, eu já ia um pouco mais tranquila para a UTI. Se eu acordava num dia mais angustiada, era batata. Eu falava, Guilherme, hoje eu acordei com o coração, vamos logo. E tem também o negócio do banco de leite, né?
Esse Porque daí eu a não- gente, você não passou por isso, Não, mas assim, eu você fiquei tentou ter leite. 2 meses, 3 meses, com aquela bombinha sem sair uma gota. Porque o bebê nasce e a Era gente não tem leite ainda, a gente não tá preparado É para verdade. isso, né? Então, assim, o leite demora para descer. Só que a orientação que eles dão é assim, nasceu, vai pro banco de leite. Então, a cada 3 horas você vai lá para estimular a saída do leite. E aquela, assim, nossa, aquele corredor frio, aquela sala fria, aquela bomba, tipo assim, umas baias. Eu sentia, assim, umas baias, todas as lá, tipo, ordenhando, literalmente. Era E o meu muito não cruel. saiu uma gota. E assim, você vendo histórias, e as mães, uma ali que você nunca viu na vida, chorando com o... Exato. Além disso, é assim, você tá dentro da UTI, tem outras famílias. Sim. E você, quando a médica vem para falar com você, ela antes passa por uma família, pela outra, aí você vai escutando, olha, o seu aconteceu isso, o seu tá assim, ó, e manda fulano entrar porque vai se despedir, não sei o quê, o dele, ó, tá com essa infecção, tá assim, você fala, meu Deus. Aí você começa a olhar os marcadores do seu filho, aí você começa, olha, mas estava igual aquele que agora tá se despedindo. Ai, mas pegou... Não, e aí teve um dia, inclusive, que a doutora Chang, acho que estava falando para uma família lá atrás, que o menino estava com meningite. Nossa, eu saí de lá desesperada, liguei para o Guilherme e falei, a gente tem que mudar o João Pedro de sala, porque tem um menino com meningite. Achou que ia Meningite pegar. vai passar. Não sei o que, elas põem a mão no João, põem a mão. Mas é um outro cenário de meningite, enfim, não é assim que passa, embora eles coloquem no isolamento, tá? Mas é uma situação diferente, não é? É porque quando eles têm uma infecção dentro da UTI, eles chamam de sepse, independente se é uma infecção de ouvido ou uma coisa, porque é um bebê muito pequeno e você às vezes não consegue nem localizar Só que onde esse está. nome assusta demais, né? Exatamente. Sepse, você acha que é uma sepse generalizada e que Exato. acabou, né? E aí, vai... se você viu um histórico, alguma outra mãe comentando, um bebê que piorou, né? Que Pronto. não evoluiu, Exato. isso tudo traz muita Aí angústia o bebê também. nasceu com o mesmo número de semanas que o seu, tá com essa situação, e quando vem a falecer? Eu Aí passei, pronto, aí- eu vi 2 bebês indo embora e a Bia foi a terceira. Eu vi 2 bebês indo embora antes, na época que eu tava lá com eles. Então, assim, antes os 2 estavam bem e eu vi 2 bebês indo embora. Então, assim, eu vi a reação das mães, é desesperador. É aquela coisa que você sabe que isso pode acontecer. Mas é aquilo, a gente primeiro não espera ser mãe de UTI, nascer prematuro. E segundo, você fala, gente, bebê morre. Né? Tipo, como assim? Não é para morrer, porque tá ali só para ganhar peso. Por que morreu? Então, aí já foi meus questionamentos, assim, que eu falei, meu Deus, então aconteceu, pode acontecer comigo também. E é desesperador. E fora isso, né, gente, tem um pós-parto que vocês estão passando, Sim. uma mudança hormonal. Então, pronto, aí nem né? sente Isso daí a falar. gente não teve. A gente saiu da cesárea andando para ir conhecer eles, assim. Eu não tive puerpério, pós-parto. Também não, blues, se eu como E se chama? teve, não deu para perceber Nem que você deu pra misturou perceber, tudo, né? porque Mistura a com a gente tinha angústia, estado com a bem pra ansiedade. eles, né? É que a ansiedade é muito grande, né? Uma Nossa, ansiedade, demais. uma angústia muito grande. Então se mistura, mas tem pós-parto sim, e tem a família também angustiada ali. Sim. Né? E aquela hora que vocês disseram muito bem, a hora que vocês não querem ver muita gente, vocês só querem se conectar ali com o bebê. Né? E num mundo desconhecido, a Jana falou uma coisa, eu não reconheci meu filho. Isso, né? A gente tem uma idealização e imagem do filho, e quando você olha um pedacinho de gente, né, gente? Né, pequenininho, você fala, acho que não é possível que é assim, não é possível que o meu filho... E conta para mim como é que vocês viviam ali dentro da UTI, quais são as maiores dores de estar ali, né? Até não só as dores em relação ao desenvolvimento das crianças, mas vocês viram, né? A Jana perdeu a Bia, viu outros pais perderem os filhos, ou aquele dia a dia, aquela angústia, a família lá fora. Vocês também pegaram uma fase que os pais não podiam entrar, né? Também pegaram uma época difícil. A gente só foi se conectar, eu acho, mesmo depois da Bia, né? Ou não? Eu acho que sim. A gente já se conhecia a ali, gente se mas... via todos os dias, aquela coisa assim, eu via a Flávia, daí eu via ela com a mãe e com o Guilherme, ela com a mãe e com o Guilherme. E era eu, minha mãe e o Alexandre, era eu, minha mãe e o Alexandre. Então, assim, a gente viu ali, assim, nossa, ela tem a mesma configuração familiar que a gente, ela tem a mesma fé, né? Então, a gente já se via. Mas é aquela coisa que a gente não tinha coragem de falar. Oi, tudo bem? E aí? Como é que você tá? Mas assim, e seu filho? Eu não queria ouvir, ela não queria ouvir. As mães não queriam se conversar porque não queria ter comparação, né? De falar assim, minha Acho filha... que a gente não aguenta, né, Jana? A gente não aguenta passar por a dor e ver uma mãe também passando pela dor. E a UTI que você falou, é assim, uma tá tendo alta e um outro bebê tá falecendo.
Então, assim, um tá saindo do hospital e o outro tá morrendo. Então, assim, é muito... E uma tá vibrando com uma vitória e a outra tá triste por causa de uma intercorrência. Então, os sentimentos são muito cruéis, porque você fica feliz por essa mãe, só que, ao mesmo tempo, você fica arrasado. Então, você, às vezes, tem medo de comemorar. Porque eu falo, poxa vida, mas ela... Nossa, essa criança tá tão sofrida, eu não posso ficar feliz. A gente comemora ali no silêncio, né? As comemorações, elas são muito no silêncio entre os pais e a criança ali bem... Porque Respeito, justamente né? é uma empatia, né? Porque como é que você vai comemorar? Eu, por exemplo, vivi uma situação dentro da UTI que, assim, eu nunca imaginei na minha vida, primeiro que eu ia passar por uma UTI, ia passar pelo que eu passei com o João. Mas eu vi uma situação dentro da UTI que, assim, eu ali na incubadora com o João, era uma fase que, graças a Deus, o João já estava se recuperando a caminho da alta, e tinha uma incubadora ao lado que tinha um bebê muito grave. Ele não era nem prematuro, ele era cardiopata. Não, era cardiopata. O Antônio. O Antônio. E eu tinha uma conexão, eu e o Guilherme estabelecemos uma conexão com os pais, né? E certa vez eu estava ali com o João, tal, conversando com a fisioterapeuta, que ela tinha acabado de fazer a fisioterapia no João. Eu olhei para o lado, falei, gente... Aí eu falei, gente. Foi o que eu vi. O batimento dele estava quase 300. Eu falei, olha, eu acho que o Antônio não tá legal. E aí elas já correram, começaram a fazer um monte de procedimento, né? E o pai ali, e tiraram todo mundo da UTI, me deixaram ali dentro e o pai dele. Aí eu peguei o pai, falei, o pai falou assim, não posso sair, eu tenho que ajudar. Eu falei, olha, vamos aqui na porta, segura na minha mão. E eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí ele, eu tenho que ligar para minha esposa. Eu falei, reza comigo, vamos mentalizar o Antônio, tal. E aí você liga para sua esposa, assim, dá tempo delas falarem pra gente também alguma coisa. Aí eu saí no corredor, lembro que eu saí antes da sala dele, saí no corredor, aí já vinha um monte de... Eu falei, gente, o Antônio... Isso era 1h da manhã quase, tá? Porque eu saía bem tarde de lá da UTI. E aí, no fim, a gente se deu a mão ali, ficamos rezando, e depois o Antônio veio a falecer naquela mesma noite, né? Mas... é uma coisa que você nem imagina que você vai passar por um negócio desse, né? Que você vai ficar segurando a mão de um pai que está perdendo um filho numa situação daquela. Que você não conhece, mas você mas a tá conexão ali que você com tem ele, com né? aquela pessoa ali, tipo, são coisas que, você não espera que vai passar, né? Uma situação dessa. E outras que eu passei, né? Ao mesmo tempo, é muito interessante porque, assim... você, ao mesmo tempo que eu vivi isso dentro da UTI, né? Vivi no dia que a Jana também, a Bia, faleceu, eu estava lá, eu não tive coragem de falar com a Jana, a única que eu abracei foi a mãe dela, fiquei abraçada com a mãe dela do lado de fora, mas eu não... E a Gabi estava comigo nesse dia então. lá, e depois, quando eu falava assim, é a Jana, tal, ela falou, a Jana é a... Aí eu falei, sim, tal. E outras histórias que eu presenciei, né? Uma outra vez também, um outro bebê que veio a falecer, e eu estava lá dentro da UTI, de repente toda a UTI ficou em silêncio, e os pais começaram a cantar uma música religiosa na hora que o bebê faleceu. Então, são coisas muito fortes que você passa, mas, por outro lado, tem o corredor da alta, que eleva a gente, dá esperança, né? A gente tá ali com o bebê e você vê todo mundo batendo palma, ouve a música da alta. Ai, foi lindo. Então, isso daí também dá um ponto de conforto, né? Naquela, Sim, você tá meio desesperançoso. Quanta gente está te apoiando, torcendo por você. Então, para mim, o corredor foi o nascimento. Mas, Jana, antes do corredor, você passou por uma perda ali, né? Sim. Bem difícil para você, acho que difícil de falar também, né? Além de ver as perdas dentro da UTI, as crianças que não evoluíram. Você teve a perda da Bia. Sim. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Para mim foi inacreditável, assim, porque ela estava... nunca chegar a ficar grave, né? Ela era um bebê de 800 gramas, ela teve hemorragia grau 3, grau 4, mas a maioria dos bebês tiveram, assim, porque eles são muito pequenininhos, mas o pulmãozinho dela estava bem fraquinho, assim.
E não sei se existe aquele negócio, né, a melhora da morte, essas coisas, porque ela estava muito bem. Ela fez 30 dias, fez um mês, eles põem cartazinho de mês aniversário. Eu levei pão de mel para as enfermeiras, tal. E aí eles falavam, ela está se comportando, ela está se comportando, ela está ótima. E o Alexandre não estava. Nessa semana que ela estava bem, ele estava em casa. E em casa, porque, né, eles nasceram em São Paulo, a gente mora em Botucatu. E aí eu falava, ela tá muito bem, ela tá reagindo. E eu já abria a incubadora, fazia carinho nela, com o dedo, assim, né? Só que eu nunca peguei. E aí, quando ele voltou, ela começou a ficar instável, assim. E aí acharam que podia ser meningite, fizeram um exame do líquor. Aí foi um sábado inteiro, assim, desesperador com aquela angústia, aquela coisa. E aí ela teve 3 paradas cardíacas. A doutora Chang chamou a gente numa sala, e naquela salinha ali na lateral. E eu achando que ela ia, sei lá, falar, né? Ela tá com meningite e tal. E ela é uma japonesa, ela, tipo, pôs o braço para trás, assim, e ela falou assim, ela não existiu. E eu não acreditei. Respira. E aí, eu, tipo, não é possível, não é possível, não é possível. E o Alexandre falou que eu avancei em cima Você dela. nem lembra. Não, tipo assim, eu queria bater nela, assim, e ela continuou. Aquela seriedade, assim, tipo, eu sinto muito, ela não existiu. E eu entrei em parafuso, assim, literalmente. Falei, não é possível, tipo, ela tá aqui e tal. Aí ela falou assim, você quer segurar? Aí eu não entendi, é óbvio, né, eu quero. E aí eu achei que eu ia pegar ela e ela ia voltar, assim. E aí, isso que eu falei pra Flávia, tipo, eu implorava. Ali, pra mim, foi tipo uma virada de chave, porque eu falei assim, eu acreditei tanto, assim, parece que eu perdi minha fé ali. Que eu falei assim, por quê, né? Aí eu me revoltei, e aí eu implorava para Deus, pelo amor de Deus, não leva ela, não leva ela embora, deixa ela comigo. Eu queria ela daquele jeito. Aí eles trocaram ela, tudo, colocaram ela no meu colo. Eu estava tão maluca que eu achei que era uma boneca. E eu queria levar ela embora assim, para casa. Tipo, daquele jeito. Ela estava com um casaquinho que minha mãe fez para ela. E eu falei assim, não, tá tudo bem, vamos levar ela assim e tal. E eles tentando tirar ela do meu colo, porque ela já estava ficando roxinha, assim. E ela estava linda. Ali eu reconheci minha filha. Então, assim, depois, Você porque conheceu eu vi... sua filha. Entendeu? Ali que eu senti que eu... Foi a primeira vez que você pegou ela no colo, a única Foi. vez. E aí eu fui literalmente, assim, dopada, né? Eu fui pro hospital, já estava no hospital. E aí, assim, as pessoas depois me contaram, né? As amigas próximas, tipo, eu te vi, aí falaram que eu fiquei lá no corredor, estava bem desesperada, assim. E aí eles deram um remédio, talvez, assim, para eu dormir, acordei no dia seguinte, e aí o Alexandre e meu pai fizeram tudo, fizeram um enterro, e eu não vi nada. Aí eu não voltei pro hospital no dia seguinte, não queria mais ver o Gabriel, não queria mais voltar, aí foi pesado, assim. Foi difícil entrar na UTI novamente. Nossa, muito. E ver as pessoas, a Flávia não teve coragem de falar comigo. E aí encarar as pessoas, né? Porque aí você tem que encarar, eu sinto muito, não sei o quê, mas eu entendo o lado dela que não queria falar comigo, mas ao mesmo tempo o medo dela a passar por isso também. A Stephanie, principalmente, uma amiga nossa bem próxima. A Bia também, a Isa, a filha dela, nasceu de 800 gramas. A Bia nasceu de 800 gramas. A Bia teve hemorragia, a Isa teve hemorragia. Então, assim, ela não queria ouvir as coisas porque ela não queria achar que a filha dela ia ter o mesmo futuro da minha. Então, assim, a gente se aproximou, mas com muito cuidado, assim, muito respeito. Foi muito difícil para todo mundo. A primeira vez que eu falei com a Jana depois que a Bia tinha falecido. A gente estava no corredor, eu fiquei do seu lado, assim, acho que segurei a sua mão só. Porque não tem o que falar, né? Não, a gente não sabe. As pessoas que estão de fora não sabem quem se aproximar. A pessoa que está vivendo isso não sabe se quer receber ou não. Se ela se recolhe, ela não quer muita mensagem, ela não quer ver um celular. Às vezes ela está tão angustiada, com a cabeça tão longe, o coração tão apertado, que por mais que alguém fale alguma coisa para você, parece que não entra, né? É um momento não estou usando. É um momento de muita dor. E o que deu força para vocês viver na UTI?
Além dos filhos, lógico, eu da acho força, que mas o que mais, acho além que disso? Não só a primeiro- recuperação da criança. A fé, a A minha fé, fé esperança. ali, né, em Deus, a gente tem que se recuperar um pouco, né, para poder continuar falando. É verdade. Acho que primeiro é a fé, né, que sempre me colocou assim, digo forte no sentido de enfrentar, né. Eu acho que também quando eu digo fé, porque nossa, difícil, hein? É difícil, Falar. difícil. Não, porque Recordar tudo isso, né? É. Mas agora recorda não só com tristezas, né? É, Com vitórias. com alegria. Fazem 5 anos, Eu acho né? que- E é uma coisa que não é uma Sim. tatuagem, né? É. Uma cicatriz É. eterna. Uma Eu coisa- acho que assim, eu lembro que quando eu falo fé, porque eu lembro direitinho que eu pensava assim, né? Eu me inspirei, eu acho que foi uma inspiração que me deu uma força em Nossa Senhora. Que eu pensava assim, Ela sofreu Desculpa. tanto, né? com Jesus na Sim. cruz, o Calvário. Eu pensei nisso Eu também. falava, meu, tem que ser forte. Ela ali, ela acompanhando Jesus. Ela viu no o filho pé da dela cruz. falecer. E eu pensava a mesma coisa, ó. Tá difícil, mas eu tenho que fazer o João, né? Forte, eu tenho que ser forte pra ele ser forte aí dentro também. Sim. Mãe é assim, né? A minha mãe sempre que tinha alguma coisa, e a minha mãe lá fora, ela falava, vamos, de pé, não dá pra gente cair agora. Verdade. Né? A família comigo segurou também, muito sim. vocês, né? Minha Então mãe, eu meu acho pai. que isso me levou para um outro patamar. Essa fé, essa inspiração, né, me colocou num... Era como se eu tivesse que cruzar uma linha de chegada. Poderia dar errado. Mas eu mirei, foco e vamos lá. E falei, olha, o que um filho precisa? Ele precisa de incentivo, de amor, acolhimento, né? Incentivo. E a gente... Você sabe que a gente é um canal para o filho, para quem, né, acredita, tal, tem fé e tal. A mãe é um canal para o filho com a fé, muito forte. A reza de uma mãe, todo mundo Sim, fala, né? É verdade. Então, foi isso que me inspirou e fez eu encarar a UTI do jeito que eu encarei, com otimismo, com positividade, com firmeza, força, resiliência, para a gente cruzar lá a linha de chegada. Não que outras mães não tenham encarado dessa forma também, né? Cada um tem uma história, mas na minha história foi isso que eu acho que me levou Mas lá isso é para uma frente e coisa- fez a gente chegar onde chegou. Pra gente falar, pra gente acreditar neles, né? Que eles são fortes. Sempre, sempre. Eu falava isso pro João. Mas Vamos acho que lá. eu segurou confio muito em vocês, você. a família, né, gente? Muito, O apoio do pai e a demais. mãe ali Pra mim 24 também, horas, o marido ao lado, o Sim, desejo por essas crianças, Sim. né? Aquele filho desconhecido, porque quando essa criança, vocês olham pela primeira vez e falam, não, esse não é meu filho, é o que a Jana falou. Eu imaginava um bebê gordinho, então, né? a gente tava conversando Ela isso, eu fala, falei, amor. e comigo não foi isso, porque quando eu vi o João pela primeira vez, eu falo pro Guilherme, foi uma explosão de amor tão grande, e a Jana falava, nossa, eu não reconhecia as crianças. Eu falei, nossa, eu olhava a perfeição da orelha, tava perfeitinha. Existe característica da sua personalidade, né, Pode- Flávia? é, A Flávia com é mais uma certeza. otimista de natureza, É. ela olha o detalhe das coisas, ela se apega a detalhes muito importante. Mas eu acho que deixar essa dica aqui, gente, a fé. Ah, sim, a fé. A fé ajuda, o apoio da família é fundamental, mas a fé é o que a gente se agarra ali. E às vezes, Eu achei que eu Cris, tinha acho que eu- perdido a fé ali, né? Naquele momento. No Mas luto, sim, né? Você passou por um luto. mas mas tudo o- justificável ali, né? Mas o aquela Alexandre falou, situação. não, a gente tem um Gabriel ainda. A gente precisa voltar Alguém por coloca ele. vocês com o pé na realidade, né? A mãe da Flávia diz, levanta, Flávia, vamos, agora não pode cair. O Alexandre coloca você, Jana, vamos, que o Gabriel está aqui, E a o- gente precisa continuar. E eu acho que também, né, aquele contraponto que o Guilherme fazia comigo, que o Guilherme era muito mais realista, ele encarava a coisa
de forma, acho que um pouco mais pragmática, mais objetiva, né? E eu acho que a gente fez ali também uma boa dupla, porque ele fala que se não fosse eu, não, né, o João, tudo, a gente não teria encarado a UTI do jeito que a gente encarou, e eu também vejo que se não fosse ele, eu também não teria levado a UTI do jeito que foi, entendeu? Ô, Flávia, vou lembrar aqui que um dia você esteve comigo e eu disse, Flávia, o que está te segurando ali? Ou o que você faz, né? Que você já contava para mim da sua conexão com o João. E aí você falou que contava histórias para o João. Gente, eu adoro essa parte da história da Flávia. Eu falei, qual história você conta? E ela me falou um monte de livrinhos infantis, um monte de livrinho legal. E eu falei, Flávia, eu vou pedir para você contar a história dele. E não história de livrinho. Exato. Ele precisa escutar a história dele, ele precisa saber que tem um bercinho ali, um carrinho, Cris, um quarto. E isso foi também uma das viradas de chave, eu até falei também aqui já, que acho que o que levantou o João foram, e isso é também uma coisa, né? Uma coisa foi que eu falei um dia para o João, fui, né, te escutar, ele não estava bem, era um período que estava difícil. E eu escutei uma enfermeira falando para uma outra mãe uma história de que tinha uma mãe lá que tinha um bebê que estava super difícil também, que a mãe chegou lá e falou, ó, comprei o bebê conforto, tá no carro, comprei isso, comprei aquilo, eu só saio daqui com você, vambora, não sei o quê. E a bebê ficou lá uma eternidade, mas hoje é uma criança, deu tudo certo. Eu escutei aquilo, na hora que a gente saiu de lá, eu falei, Guilherme, a gente vai fazer assim, 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 assim. Aí eu cheguei no outro dia, João, mamãe comprou o bebê conforto, tá assim, tá te esperando. E aí cruzou de, na época, você falar pra mim, Flávia, conta a história do João, conta... Da gravidez, que você dançava. E aí eu chegava, filho, inclusive eu falava assim, olha, o papai foi trabalhar, o escritório é assim, os sócios do papai são não sei quem, a vovó tá lá fora, o vovô, olha, você tem tantos primos, seus primos estão te esperando. Aí eu contava a Manuela, a Bianca, o Davi, contava todo mundo, né? Aí a vovó quer te ver, hoje veio a vovó Luzia, hoje tá a vovó Tânia, a madrinha. Cantava, rezava. E aí até um dia, depois de muito tempo, eu recebi uma mensagem de uma moça que ficou na mesma sala que a gente, né? Eu postei uma foto do João e tal, e ela escreveu assim, Flá, e é uma moça que eu não tinha tanta conexão tal, mas esse dia ela me escreveu e falou assim, Flá, eu lembro as histórias, eu achava lindo as histórias, e você contando pro João do seu dia, como é que ele tava vestido. Eu falava, hoje você tá com uma fraldinha assim. Muito bom, gente, E era muito engraçado. E aí, só que o problema é que eu repetia as músicas, tudo que elas falavam assim. Troca a música. Da Margarete, das meninas falando assim, Flávia, já foi 5 vezes o sapo não lava o pé, o João já não tá mais querendo ouvir o sapo não lava o pé. Mas, enfim, eu realmente criei esse ambiente para ele, como se, tipo, olha, João, vem aqui, a sua vida é assim. E mais uma coisa também, eu sempre imaginei e falava pro João, olha, a gente vai pra praia, olha, lá em Peruíbe, em Santos, quando você completar tantos anos, a gente vai fazer uma travessia assim, nadando. A mamãe adora nadar, você vai nadar com a mamãe e a gente vai fazer assim, quando você tiver 12 anos e quando você tiver não sei que idade, você vai fazer isso. E a mamãe, lógico que isso tudo não dá, mas foi uma forma que eu achei você encontrou, de planejar, de fazer planos de com ele, co-criar, né? entendeu? O João saudável, o João vivendo a vida. Visualizar tudo isso, Exatamente. se encorajar o João. E à medida que você conta a história da criança, você está contando a sua história. Fui lá, comprei esse carrinho, pintei essa parede, né? Estou aqui te esperando, o vovô está aqui. Quando você fala para a criança que o vovô está ali, a tia, você diz para ela que você não está sozinha também, né? Então, contar a história da criança faz com que a gente conte a nossa própria história. Isso. Agora, vocês receberam diagnósticos na UTI? Eu recebi, mas foi um diagnóstico velado. Ou talvez foi um diagnóstico que eu não sei, ceguei, não procurei saber. Porque eles fazem vários exames ultrassom, né, na cabeça. E aí o Gabriel acho que fez 8. Então os 4, 5 primeiros estava tudo ok. E aí depois apareceu, que é um cistinho, né, que é um buraquinho no cérebro, né. Aí eu falei, o que é isso? Chama leucomalácia periventricular bilateral leve, tipo, o nome é gigantesco.
Aí eu perguntei, o que é isso? Né? Aí nunca ninguém me disse, é paralisia cerebral. Elas me disseram, é normal, é o esperado da prematuridade. Por que é o normal, é esperado da prematuridade? Porque o cérebro não conseguiu formar todo tal. E aí eu falou assim, é normal, é esperado da prematuridade. O máximo que pode acontecer é ele andar com a perninha mais durinha. A Sabrina também teve, né? Que era uma amiga nossa que estava do lado. O João teve. Então, assim, muitos prematuros tem, só que você não sabe o grau disso, né? Isso você vai saber na evolução, conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo. Porque tem grau 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, hoje, aí o Gabriel se enquadra no 3 e 4, né? De paralisia cerebral. Mas esse nome eu nunca escutei. Eu fui ouvir depois de 2 anos e meio dele. Porque eu não fui procurar, eu nunca pesquisei no Google o que é, nunca perguntei para ninguém, talvez não queria saber. As pessoas me perguntavam o que ele tinha, eu falava, ele é prematuro extremo. Aí é normal da prematuridade. Eu passava o que as pessoas me diziam. A gente escuta o normal, né, Jana? Isso. A gente escuta é leve, é normal. Isso, então era o que eu queria ouvir. Consegue lidar. Mas ele não rola ainda, mas ele ainda não engatinha, ele ainda não fala. É normal da prematuridade. Eu achava ou queria acreditar que era o normal, que ele estava atrasado, que quando ele fizesse 2 anos, a idade cronológica ia corrigir com a idade corrigida e ia fazer um pum, né? Um toque de mágica. Nossa, igualou, porque até os 2 anos você fala, ele tem 6 meses de idade corrigida e 1 ano de idade cronológica. Então, assim, você tira os 3 meses que você passou na UTI com ele, fora a gestação e tal, né? Então, eu acreditava nisso. E aí, depois que ele começou a falar, que eu fiquei mais aliviada, numa das idas à neurologista, que ela é uma fofa, nossa neurologista em comum, doutora Patrícia, ela falou, e escrevendo o CID, né? Ela sempre escreveu o CID, nunca escondeu de mim, mas talvez ela achava que eu já sabia. Aí eu falava assim, viu, o que é a leucomalácia? Ela falou, segurou na minha mão, super fofo, falou assim, Gabriel tem paralisia cerebral. Mas assim, mas talvez... isso foi depois que você saiu, foi lá na consulta da médica, com a médica? Então, mas talvez quando eu escutei isso, eu já estava mais... O Gabriel já tinha 2 anos e meio, então eu já estava mais calma, já tinha vivido bastante com ele. Talvez se eu tivesse recebido essa notícia com 1 mês, 2 meses de vida, eu falava, meu Deus, meu filho não vai andar, não vai falar, não vai... Sabe assim? Talvez eu teria recebido de uma outra maneira, né? Talvez até tenha eu acho que tem, né? Um protocolo para determinadas, ou se não até, eu não sei, né? A gente vai receber a doutora Patrícia aqui, ela vai até falar pra gente. Como ter a questão da neuroplasticidade, enfim, talvez eles esperam que podem, né, modificar o desenvolvimento da criança, como pode evoluir, mas ser, também tem aquilo que a gente não pode ouvir. Era o que eu escutava, né? O cérebro é plástico da criança, e aí ele vai se adaptar, ele vai achar caminho. Ela falou isso pra mim uma vez na UTI. A gente vai daqui até a padaria em 5 minutos. O Gabriel vai demorar 10. Isso ele vai fazer. Na UTI? Ela mesma falou para mim. Ele vai fazer um outro caminho. Você vai numa linha reta, ele vai virar à direita, vai virar à esquerda, vai reto, mas ele vai chegar lá. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Então eu acreditei que ia demorar, mas ele ia chegar. Então eu não tive, assim, esse choque do diagnóstico, assim, inicial. Já era muita coisa, né, Jana? Na UTI, demais. muito nome, mais uma coisa, o que é isso, o que vai acontecer, e até como a evolução da criança, talvez a gente não tenha também como prever. E eu tenho um bloqueio também, não sei se você tem. Quando a pessoa começa a falar muita coisa, assim, eu não escuto mais nada. Assim, ela falava da Bia que ela teve hemorragia grau 3, grau 4, eu falei, o que é isso? Tipo assim, eu olhava pra cara dela, ela falando um monte de coisa, eu não conseguia assimilar, eu bloqueio. Se a pessoa grita comigo, ou se a pessoa dá uma notícia ruim, eu bloqueio. Mas o nosso cérebro, ele faz tudo para nos proteger. Então, assim, ouvir é normal da prematuridade, é leve. Ai, você capta isso. Nossa, você faz você vai, né, é normal, então vai dar tudo certo, daqui a pouco ele está com 2 anos, está tudo bem. E assim, eu não sei se não foi dito, não era a hora de ser dito, ou não foi a hora de ir atrás disso, né? Porque a gente tem hora. Tem isso também. Mas antes de saber disso, porque eu lembro também quando você foi com o João no consultório, eu quero que vocês contem sobre o corredor, gente. Essa é uma parte emocionante. Foi lindo. E aí a gente já está quase saindo da UTI para conhecer o João e o Gabriel. Aí tem imagem, né, do corredor. A gente podia colocar aqui a imagem conta sobre o corredor e depois, se vocês quiserem, a gente mostra o João e o Gabriel, depois né? Eu quero colocar, depois eu coloco a imagem do corredor. Falado. Foi lindo. Eu escolhi a música Aleluia.
que para mim foi também muito significativa. E assim, aleluia, tô saindo daqui, ufa. E o Gabriel deu um susto na gente, porque estava marcado que ele ia sair não sei, enfim, era uma semana antes do dia que ele saiu. Então a gente se preparou, a gente comprou pão de mel, não sei o quê, nananã. A gente chegou lá, não, o Gabriel aprontou essa noite, não vai mais sair. Tipo, aprontou teve uma brade, alguma coisa assim. Eu falei, não, é sério, você tá brincando, não é verdade, é verdade. Aí uma semana depois, que ele segura mais um pouquinho, aí eu avisei todo mundo de novo, aí vai fotógrafo, vai família inteira. Aí literalmente a família vai conhecer, assim, meu pai e minha mãe entravam lá. Mas a Sara, minha sobrinha, nunca tinha visto, né? Ela tinha 6 anos, então para ela nunca entrou. Então, e mesmo meus pais vendo, eles nunca pegaram no colo, né? E aí eu coloquei a Sara para distribuir os pães de mel para as enfermeiras ali, para as pessoas. Ela se sentiu super importante. E aí eu lembro que aí o Alexandre até levantou o Gabriel assim para apresentar todo mundo para ele, né? O Rei Leão. E aí todo mundo batendo palma, assim, um misto de meu Deus, ufa, passou, eu vou embora, né? Graças a Deus. E aí o Alexandre deu o Gabriel para minha mãe segurar. Nossa, você imagina? Toma, né? Ela pegou ele assim, ela nem sabia como segurar ele. Ela ficou assim muito, muito feliz. Foi um presente assim para ela. Foi muito legal. Foi lindo o corredor. Nossa, acho que o corredor é um marco assim muito esperado, né, pra gente na UTI. E a princípio a gente ia sair com home care, porque o João é broncodisplásico. Esse foi um dos diagnósticos que a gente recebeu lá, ficou muito tempo entubado. Então, esse foi um dos efeitos colaterais aí, né? Até hoje a gente trata disso, mas a gente achava que ia sair de home care. Então, eu ia sair de ambulância. Eu já tinha até contado para ele, olha, filho, a gente vai sair num carro muito diferente, ele vai buzinar no meio da rua, não sei o quê. Barará. Menina, uma semana antes de sair, esse menino arrancou tudo lá, não precisou mais de oxigênio, começou a respirar sozinho, graças a Deus, não precisou mais do home care, né? E então a gente estava esperando a alta ali. Bom, no dia da alta, aquela expectativa, lotou o corredor ali da saída, os corredores da UTI, para quem foi a família em peso, amigos do trabalho, sócios do Gui, do escritório, estava lotado de gente. Eu escolhi o tema da vitória do Ayrton Senna, porque eu falei, pô, é muito isso, né? A gente tá cruzando a linha de chegada, né? A linha de partida para a vida, na verdade, né? E aí eu não podia deixar ela de fora, cruzei aquele corredor com Nossa Senhora Aparecida, com a gente, que inclusive tem uma história muito bacana que o Gui, o dia que vier aqui, vai contar com relação a isso. E lá fomos nós, né? Então, o corredor do João foi algo muito emocionante. Depois, todo mundo que participou do corredor, falou, nossa, Flávia, eu nunca senti uma emoção dessa, né? Que, infelizmente, eu não estava no da Flávia. Ah, mas a mãe da Jana foi. Porque eu estava em casa já com o Gabriel. Porque você já tinha voltado para o Botucatu com o Gabriel. E aí a minha mãe foi para representar. Foi. Porque o Gabriel saiu antes, né? E aí a Flávia tava filmando o corredor do Gabriel, feliz. Filmei. E aí no da Flávia eu não fui. Ai, mas minha mãe, tá vendo? Nem Sua eu sabia. Sua mãe foi, sua mãe tava isso. lá. E, bom, aí quem levou foi eu esqueci o nome da assistente, meu Deus, que levou, mas era uma que estava sempre com a gente também, mas não foi nem a Margarete, que a gente tem algumas que a gente que vão até hoje no aniversário do João, que são se tornaram nossas amigas pessoais, né? Mas foi uma outra assistente também, muito fofa, ela que vai com o João no colo, eu e o Guilherme fomos entregando as lembrancinhas, depois que a gente entrega, né, lá no... E eu fui com a Nossa Senhora Aparecida, e aí chegou lá, ela entregou também para minha mãe, e a Luzia e a Dona Tânia estavam também ali na frente, que são as avós do João também, né? E aí o meu sogro pegou também, levantou ele. O João estava de vermelho. O João estava de vermelho. E o Gabriel de verde. E a expectativa de sair de lá e chegar em casa, o que eu faço? Vou sair com duas enfermeiras do hospital para casa. Essa é outra angústia, chegar em casa, né, gente? Sim. Existe a vitória, as conquistas está saindo daquele corredor, mas chega em casa, é engraçado, meu Deus, né? e agora? Porque assim, Dá medo, uma semana antes,
aquela vibração, vai sair alta, ai, graças a Deus. O Alexandre até... Foi chegando perto do dia, eu falei, meu Deus. Vai dando insegurança. O Alexandre medo. pegou o aparelho, assim, tem até uma foto dele roubando o monitor, porque a gente, assim, lá ele tava sendo monitorado. Exato. E se aquele menino parar de respirar no meio da noite? Quem que vai ver? Já é a Exato. angústia de uma mãe que teve bebê a termo. Imagina da prematuridade que vocês passaram Lá a tempos. gente Mas ficou você dormiu a 6... primeira noite com ele em casa? Não, na Eu primeira também não noite, dormi, a Margarete porque já eu fiquei saiu ali. de lá com a gente. O Gabriela também foi, porque eu não dormia, eu ficava olhando assim pra ele, assim, tipo, pondo a mão no nariz pra ver se tava respirando, pra ver se tava tudo bem. Tá tudo... É uma angústia levar para casa. E até a gente acostumando com a rotina do bebê. Porque com você as sai de questões uma UTI saúde. e vai pra uma semi, Não, porque você fora- tem medo também deles pegarem alguma coisa, né? Sim. São muito Não, e frágeis. além do que, você sai também, pelo menos o João saiu com muita medicação de lá. É, o Gabriel também. Então, assim, administrar tudo aquilo, tinha que remédio que ficava na geladeira, remédio que não ficava, você trocar os remédios, olha, uma confusão só. Então a gente optou por, né, graças a Deus a gente tinha possibilidade também. Aí começou a de jornada levar. Mas, gente, vamos conhecer o João e o Gabriel? Bora. Porque essa hora vocês Depois- já contaram toda essa história, mas agora as pessoas querem Vamos ver lá, o João e o Por Gabriel. o vídeo. Vamos para o vídeo Então, do João e do vamos ver. Gabriel. Era uma jornada que começou com uma surpresa. 3 pequenos milagres. João Pedro, Gabriel e Bia vieram ao mundo antes do previsto, trazendo consigo um turbilhão de emoções e desafios. 2 famílias que se uniram pelo amor e pela dor. Os dias se desenrolavam entre os corredores da UTI neonatal, onde cada batida do coração dos nossos pequenos lutadores era uma vitória, uma promessa de esperança em meio às incertezas. Nesta jornada de UTI, uma tristeza avassaladora tomou conta de nós. Bia, minha menina, virou um anjinho, mas tive que seguir minha missão com Gabriel. Finalmente veio o tão esperado momento da alta. O frio dos corredores do hospital deu lugar ao calor do lar, mas a jornada estava apenas começando. Foi então que recebemos o diagnóstico de autismo do João Pedro e do Gabriel de paralisia cerebral. Palavras essas que soaram como um desafio quase que impossível, mas também como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A cada passo, cada conquista, cada sorriso se tornam marcos nessa jornada única de maternidade atípica. Uma maternidade atípica, sim, mas repleta de amor incondicional e determinação. E assim seguimos, juntas, lado a lado, enfrentando os desafios com coragem e amor que a maternidade atípica nos proporciona, porque no final das contas, o amor de uma mãe é capaz de superar qualquer obstáculo. A verdadeira maternidade não conhece limites. Toda mãe e todo filho junto escrevem sua própria história. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.